Escuta isso, porque é muito forte o que o Senhor mandou te dizer aqui. Olha, não deixa o medo impedir você de avançar. Escute, eu vou repetir. Não deixa o medo impedir você de avançar. Ei, eu não sei o que é que está causando esse medo, mas eu vejo aqui uma paralisação sobre a sua vida. Você paralisado. Aleluia. Glória a Deus, paralisado por um medo. E o Senhor me trouxe aqui para falar com você, então você preste muita atenção, aleluia, nessa leitura, porque você está paralisado aí com o medo. E tem muita gente assim nessa situação, paralisado pelo medo. E o Senhor te trouxe aqui nesse vídeo para falar com você. Então, olha, é para você essa palavra, não saia daí não, vai até o final dela. Porque até o final Deus vai falar com você. Preste muita atenção. E se essa palavra falar com você, escreve aí, essa palavra é para mim, que eu vou estar orando por você na madrugada. E Deus vai te visitar de uma forma especial. Se prepare, porque a partir de agora, Deus vai falar com você. Mas antes de eu ler aqui a passagem que está em Mateus 14, eu vou pedir para você, se você gostou desse canal, se inscreva nele, deixa aí o seu like nesse vídeo e compartilha para todo mundo. Olha só, Mateus capítulo 14, vamos ler do versículo 22 em diante. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Presta atenção. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Aleluia. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ei, querido, olha aqui. Nós vimos aqui uma passagem muito tremenda. Aleluia, onde a gente vê aqui o medo impedindo Pedro de avançar para ir ter com Jesus. Nós vimos aqui, aleluia, que os discípulos estando com Jesus, Jesus pediu para que eles fossem na frente, porque ele ia despedir do povo. E ao despedir do povo, ele subiu para o monte orar, e os discípulos já estavam dentro do mar, já estava mar adentro. Ele orou. Quando voltou à beira do mar, não tinha ninguém, somente ele. Ele começou a andar por cima do mar, por cima das águas, para ir ter com os discípulos. Aleluia, glória a Deus. E quando viram alguém andando sobre as águas, eles começaram a gritar. Na quarta vigília da noite, isso na volta das 4 da manhã, entre as 3 e as 6 da manhã, a última vigília da noite. E a Bíblia diz que eles começaram a
a se apavorar com medo, começaram a gritar com medo. E Jesus, vendo que eles estavam assustados, disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluia, glória a Deus. E Pedro, sendo o mais avexado de todos, ele disse: Senhor, se és tu, manda ter contigo por cima das águas. Ele queria fazer o que Jesus estava fazendo. Ele queria ter a experiência que Jesus estava tendo. Aleluia. E Jesus disse para Pedro assim: olha, Pedro, vem. Enquanto Jesus está chamando, a gente se anima para ir. A gente se anima para fazer. Mas quando você começa a fazer aquilo, parece que o medo, a insegurança bate. E nos impede de avançar. Quantas pessoas paralisam porque começa a fazer algo e aquilo é tão grandioso diante dela que ela acaba paralisando, tendo medo de avançar, que foi o caso do Pedro aqui. Pedro viu, achou maravilhoso Jesus andando por cima das águas. Aleluia. Ele disse: é o Senhor mesmo, mande ter contigo por cima das águas. E Jesus só disse: vem. E Pedro foi. Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. Teve medo. E começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Quando Pedro viu a grandiosidade do que estava acontecendo com ele, andando por cima das águas, como Jesus estava ali, ele temeu. E quantas vezes a gente tem medo diante de algo grande que vem sobre nós? Nós temos medo. É natural o homem ter medo. Aleluia. Mas o que importa é você não deixar o medo impedir você de avançar. Porque o medo ali impediu Pedro de avançar para continuar caminhando sobre as águas. Eu quero te dizer algo aqui. Tem algo aí que está impedindo você de avançar. Está impedindo você de caminhar. Mas o Senhor te trouxe aqui para falar com você. Acalma o teu coração. Aquieta o teu coração. Aquieta aí a tua alma. Porque coisas grandes o Senhor irá fazer na tua vida. Olha para Jesus, porque você olhar para Jesus, você não vai ter medo e você vai continuar avançando. Não seja um Pedro da vida que olha para as circunstâncias e começa a afundar, tem medo e desiste. Ei, Jesus pegou na mão de Pedro, aleluia, e levou ele de volta para o barco. Todos se admiraram, porque nunca tinha visto uma coisa daquela. Eu quero te dizer, aleluia, não deixa o medo te paralisar. Não deixe o medo te impedir de avançar. Avance, olhe para Jesus e continue tua jornada. Que Deus te abençoe.